Fala pessoal, aqui é o Diogo do Descomplicando Engenharia de Software. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é fundamentos de programação. Então, antes de começarmos, deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos para a minha pequena apresentação aqui. Então, pessoal, além da apresentação que eu vou fazer agora, eu também deixei na descrição do vídeo o link de um pequeno guia em PDF sobre fundamentos de programação. O guia é um pouco mais explicativo que a apresentação em si, tem mais detalhes, mas foi feito numa linguagem bem simples, justamente para quem está começando, ou até pode chegar até naquele pleno que tem alguma dificuldade ainda, de um passo a passo de fundamentos a estudar ou a se aperfeiçoar, tá, pessoal? Espero que gostem, né? E então vamos seguir para a apresentação aqui. Bom, fundamentos de programação independente de stack. Stack sem fundamentos não resolve problemas. Fundamentos não mudam. Stack muda o tempo todo. Se você só consegue trabalhar dentro de uma stack específica, o problema não é o mercado, é base. Então isso é um problema, pessoal, que eu vejo muito, né? As pessoas estão apegadas a stacks, frameworks, enfim, como queiram chamar, mas não estão mais aprendendo fundamentos. Então, o que eu estou vendo hoje, né? Decorar framework virou estratégia de carreira. Tem muita gente confundindo aprender framework com aprender programação. Decora a ferramenta, mas trava fora dela. Uma coisa que precisamos entender: linguagem de programação é diferente de framework. Isso precisa estar bem claro, tá? Então, framework é uma abstração, né, em cima de uma linguagem. Quando você confunde os dois, vira refém desse ecossistema, né? Então, hoje nós temos, de um lado, aprender fundamentos, né, criar uma base sólida que permite o crescimento contínuo, né, o futuro do profissional. Estamos vendo isso, de um lado, poucas pessoas fazendo, e estamos vendo, de um outro lado, né, o rápido, no caso, decorar framework, né, rápido no curto prazo, trava fora de contexto. Até o ícone aqui de uma casa rachando, né? Então, imagine um engenheiro, né? Se o engenheiro não tivesse fundamentos, nós estávamos com bastante prédio caindo por aí, né? Então, é mais ou menos isso, tá, pessoal? Por que que eu estou trazendo esse assunto? Né? Porque é uma discussão que eu tenho visto muito de uns anos para cá. Eu não sei se é pela falta, digamos, da formação clássica, né? Aquela formação formal de graduação, faculdade, universidade. Nós não estamos tendo mais isso. Eu vejo muito aquela questão nas redes, o pessoal falando: a faculdade não vale a pena, eh, enfim, né, entre outros tipos de curso, e as pessoas focando muito naquele curso imediato, naquele curso que é aprender uma ferramenta e sair fazendo algo. Todo mundo está imediatista, todo mundo quer fazer algo, já precisa de algo para ganhar algum dinheiro. E na nossa área, isso aí vira um problema, porque tu fica refém daquilo ali. E se aquilo ali daqui a pouco também não está funcionando de acordo, você gastou tempo, né? A coisa não fica legal, você não consegue ganhar dinheiro com aquilo. Por quê? Porque você não aprendeu fundamentos. Então a gente precisa voltar alguns passos atrás e, quem sabe, sair um pouco desse círculo vicioso que virou aprender framework, aprender stack, digamos, de uma forma, né, simplesmente só consumir, 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 mas não, como é que eu vou dizer, não somar, né, eh, não conseguir gravar isso, né, por quê? Por que que não consegue gravar? Porque falta fundamentos, né? Então, é mais ou menos por isso que eu trago esse assunto. Bom, a base de tudo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre fundamentos é lógica e leitura de problemas, tá? Então, aqui eu botei até uma frase, né? Antes de código vem problema. Quem não sabe ler problema não escreve solução, escreve tentativa, né? Então é assim: se você não sabe resolver problemas, você vai, quando você estiver escrevendo código, você simplesmente vai resolver as coisas na tentativa e erro. Vai tentar, não deu certo, tenta de novo, não deu certo, tenta, opa, agora deu certo. Você vai gastar mais tempo, né? Se for algo mais complexo, talvez você não consiga chegar no resultado que realmente o teu cliente, né, quem for consumir o que você vai
construir realmente precisa, né? Então, isso aqui é um problema sério. Então, é a primeira coisa, estudar lógica, né? A gente precisa estudar lógica. E a lógica basicamente é resolver problemas, aprender a resolver problemas. Quando a gente fala assim, eu que venho de uma educação formal, né? Então, faculdade, pós-graduação, etc., a gente vê muito na academia a questão na área de desenvolvimento, toda a minha graduação é na área de desenvolvimento, então a gente vê muito essa questão dos probleminhas de quarta série. É isso mesmo, tá, pessoal? A gente tem que voltar lá atrás, na base, tá? E aprendermos a resolver problemas. Isso é o principal de tudo, tá? Vamos para o próximo item aqui. Aí, pensando em fundamentos, toda linguagem de programação em alto nível, isso que eu vou dizer, marquem bem, é toda linguagem de programação de alto nível. E isso que eu vou falar aqui só vai mudar se um dia nós realmente chegarmos na computação quântica, etc. Daí é em outro caminho, né? Outra situação. Então, o dia que a computação mudar, tiver uma quebra de paradigma, isso que eu estou falando pode mudar. Mas hoje é da forma que está aí e vai continuar em uns bons anos da forma que está aí, tá? Então, toda linguagem de desenvolvimento, tá, ela tem controle de fluxo, operadores e condições. O que é controle de fluxo? São palavras-chave que nos permitem tomar decisões dentro do código, né? Então, a partir do momento que a gente tem um problema, que a gente quebra esse problema em vários outros problemas menores, porque desenvolvimento de software é isso. Geralmente o cliente teu vai te dar um problema e para você chegar na resolução daquele problema, você vai ter que implementar pequenas etapas de pequenos problemas para chegar no resultado final. Cada etapa dessa é composta principalmente por controle de fluxo. O que é controle de fluxo? Nós temos, por exemplo, aqui eu botei alguns ali, ó. O if, o for, o while, switch ou case, né, dependendo da linguagem. Existem em todas as linguagens. Então, muda como escreve, não o conceito. Então, assim, essas palavras, todas as linguagens vão ter, tá? Algumas vão ter uma escrita um pouco diferente da outra, a sintaxe um pouco diferente da outra, mas é basicamente isso. Tu entendendo bem para que serve cada item do controle de fluxo, você consegue escrever código, tá? Então, nós temos os ifs, né, para tomada de decisão, for while, por exemplo, são para laços, né, percorrer alguma coisa, enfim. Switch ou serial case também é uma forma de decisão, né, mais em forma encadeada de escolha, né. Então, tem algumas outras palavras menos relevantes, mas é basicamente isso que você tem que entender, tá? Operadores e condições. Toda linguagem tem maior, menor, igual, diferente, and, or, né? Então, isso não é linguagem, é programação, tá? Então, é isso aí que vocês têm que ter noção. Por quê? Porque todas as linguagens têm. O que vai diferenciar é a forma como ele aparece na sintaxe daquela linguagem. Mas, no geral, essas coisas servem exatamente para as mesmas coisas, tá? Tomada de decisão, resolver um pequeno problema dentro do código, tá? E isso aqui fica de dica até para os vibe coders, né? Porque os vibe coders estão desenvolvendo um monte de código aí, tem muita gente que não entende o que é o controle de fluxo, operadores e tal. Se ele começar a entender esse tipo de coisa, ele pode conseguir desenvolver as aplicações deles também um pouco melhores, apesar que eu não sou muito adepto desse tipo de programação, né? Outro item importante de conhecermos, tipos e dados, né? Então aqui tem uma coisa muito importante, a maior parte dos problemas em software acontece nesse carinha aqui, que é o quê? Então assim, ó, bug nasce de tipo mal entendido. Então eu tenho que saber o tipo do que eu quero, do atributo que eu quero, para que eu quero, né? Então eu tenho listas, eu tenho mapas, conjuntos, valor, referência, né? Framework nenhum salva erro conceitual dessas coisas, tá, pessoal? Estado e efeito colateral, né? Variável que muda onde não deveria, função que faz mais do que promete, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos.
Eu, por exemplo, eu venho de uma linguagem de desenvolvimento que é fortemente tipada, né? 70% mais ou menos do meu tempo de desenvolvimento eu trabalho com Delphi. Delphi é uma linguagem fortemente tipada, então você cometer alguns erros com relação de reaproveitamento de variáveis é mais difícil, né? A não ser que tu tenha variáveis globais, alguma questão assim, né? Ou não inicializar uma variável, esse tipo de coisa. Se tu parte para uma linguagem, por exemplo, que eu também trabalho bastante, que é o JavaScript, e gosto muito, inclusive, eu estou no 880, como se diz, é uma linguagem não tipada, né? Então, por exemplo, assim, você pode declarar uma variável, essa variável seguir eh, até o fim da tua aplicação, recebendo vários tipos de dados nela. Tá correto isso? Aí que pega. Não, né? Tipo, você vai criar uma bagunça no seu código. Por um fato, é correto porque compila, vai rodar e tal. Mas quem garante a consistência, né? Aqui eu começo a ser um pouco do advogado do diabo no último vídeo que eu fiz, que eu falo sobre código limpo e tal, né? E teve algumas pessoas que até não entenderam, acharam que eu estava sendo contra a construir um código bem estruturado, né? Mas a questão toda aqui é isso, é construir um código bem estruturado, né? Vai declarar uma variável, se aquela variável, mesmo que a linguagem não seja tipada, é uma variável que você atribui um valor inteiro nela. E daqui a pouco você está usando ela para string, não tá bem legal isso aí, né? Então é esse tipo de noção que devemos ter, né? Quando devemos aplicar uma lista, quando precisamos ter um array, né? Eu vejo muito pessoal do Let Code vai lá e daí tem aquele pessoalzinho que gosta de array, gosta de lista, daí tudo vira lista, tudo vira array. Aí quando tu vê o iniciante lá, ele não sabe usar atributos simples, né? Tudo começa a jogar em array e coisa, então tá faltando muito conceitos quando falamos de tipos e dados, tá, pessoal? Então isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Então, falamos de as condições lógicas, né? E agora tipo de dados. Uma coisa está extremamente atrelada à outra, porque eu vou ter uma condição lógica, que eu preciso comparar um número inteiro, vou estar comparando com uma variável do tipo texto? Não, né? Vou comparar um tipo booleano com um numérico? Não. Então, são várias coisas, uma coisa liga na outra, tá? Então, é esse tipo de situação que devemos ter em mente, começar a reaprender, tá? Paradigmas e concorrência. Aqui eu avanço um pouco, já não seria tão básico. O paradigmas até é básico, mas a concorrência já seria um plus, né? Não é todo mundo que domina, mas seria um diferencial se a pessoa dominasse, né? Então vamos falar de paradigmas. Então, quando eu construo uma aplicação, geralmente ela tem um paradigma de como ela é construída, tá? Não necessariamente uma aplicação é construída unicamente por um paradigma. Uma aplicação, muitas vezes, é construída por mais de um, inclusive. Principalmente se essa aplicação possuir visual. Se for uma aplicação que ela seja uma aplicação console, ou vamos falar a linguagem de hoje, uma API, por exemplo, uma aplicação do tipo API, geralmente essa aplicação pode seguir um único paradigma, né? Mas, por exemplo, se for uma aplicação que trabalhe tanto a parte de código, regra de negócio, junto com camada visual, aqui já teremos 2 paradigmas no mínimo. Então isso é uma coisa que devemos também entender, tá? Não necessariamente eu tenho que construir tudo em um único paradigma. Então quais são os principais paradigmas das linguagens de alto nível, né? Quando falamos de linguagem de alto nível, é as linguagens conhecidas aí, da grande maioria, né? Estamos falando de C, de Java, JavaScript, Delphi, enfim, Python. Todas essas linguagens são as consideradas de alto nível, tá? Quando falamos de linguagem de baixo nível, aí nós estamos nos aproximando mais de linguagem de máquina. Daí funciona um pouco diferente, né? Então vamos lá. Nós temos o conceito, né, o paradigma procedural. Esse aqui eu só trouxe mais por questão histórica, né? Basicamente esse paradigma ninguém mais usa, né? A não ser que você esteja numa linguagem muito antiga mesmo, lá com COBOL, Clipper, né? Então ainda vai usar muito procedural, mas esse é um paradigma já que em teoria não se usa mais.
Aí nós temos o O, né, orientação a objeto, muito falado aí. Esse eu acho que é o paradigma que mais haters e lovers tem, né? Digamos, tem tantos que amam e tantos que odeiam, né? Funcional e orientado a eventos, tá? Então, falando um pouquinho deles, paradigma orientado a objetos, tudo você constrói um objeto, tudo vira uma caixinha com vários atributos dentro, várias coisas, você fecha ele, encapsula ele ali, e, por exemplo, isso te permite trabalhar com herança, né, herdar aquilo ali, pegar, por exemplo, eu tenho um carro, qual é o conceito de carro? Tem que ter roda, motor, retrovisor, enfim, né? Agora eu quero um carro da marca tal, entendeu? Ele já seria um segundo objeto herdado do primeiro objeto, que é um carro, né? Com as características, por exemplo, daquela marca. Então, esse seria um exemplo bem assim, bem simplório do que é a orientação a objetos. O exemplo, o paradigma funcional, né? Esse particularmente é um dos que eu mais gosto. Geralmente quem trabalha só com código, né? Usa muito hoje em dia o funcional para fazer APIs, para, enfim, tá? Ahn, orientado a eventos. Orientado a eventos, basicamente, tudo que se constrói visual é orientado a eventos, tá? Então, você está orientado a movimentar um mouse, tem que fazer determinada ação, isso se chama programação orientada a eventos. O clique do mouse, o apertar de uma tecla, né? Enfim, tem inúmeros exemplos disso, tá? Então, esse seria um outro paradigma. Então, vamos lá. Quem entende paradigma, aprende stacking rápido, tá? Então, é basicamente isto. E o plus digamos, dos conceitos seria a concorrência, né? Então, aqui na concorrência nós temos TRID, concorrência, paralelismo, esse até mais. O TRID já é bem comum, né? É algo mais comum no dia a dia. O paralelismo já é um pouco mais complexo, é mais difícil ver alguém realmente usando, né? Então, assim, mesmo quem não domina, né, sente o impacto dessas coisas. Então, a questão não é ignorar isso, é saber que isso existe, para caso se um dia precise trabalhar com esse tipo de situação, você entenda realmente como funciona. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu gosto muito do multithread, tá? Trabalhar com threads e tal, ainda mais eu que trabalho com aplicação desktop. Uma coisa que eu não gosto é ver a aplicação desktop travando. Você está lá processando alguma coisa e ela fica com aquele não respondendo e tal. Aquilo ali geralmente, se acontece, é porque ela não foi construída corretamente para trabalhar com threads. Tá? Então, eu acho algo muito interessante. Vamos lá, falando um pouquinho de frameworks, então, né? Então, onde framework ajuda? Né? Ajuda em velocidade, padronização e automação. Né? Então, é basicamente isso. Onde o framework não resolve? Pensamento crítico. Então, voltamos lá na lógica, né? Eu já cito ali lógica também, fundamentos, enfim. Então, a partir do momento que você tenha que pensar como fazer as coisas, pensar como resolver o problema, construir a sua estrutura lógica, o framework não resolve isso para ti. Isso aí é você que tem que resolver, tá? Então, é aqui onde entra a questão de fundamentos. Então vamos lá, onde framework ajuda, padroniza, evita retrabalho, resolve problema repetitivo, framework acelera. Onde framework não resolve, não entende regra de negócio, não corrige lógica ruim, não salva base fraca. Framework não pensa, né? Então é basicamente isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de framework. Pegar 3 linguagens de programação aqui. Temos 4, dá para citar 4 linguagens aqui, tá? Temos JavaScript, o Express para trabalhar com APIs. Nós temos no Java o Spring Boot para trabalhar com APIs. Nós temos no Delphi o DataSnap para trabalhar com APIs e nós temos no C Sharp o ASP.NET para trabalhar com APIs. Eu citei 4 linguagens diferentes e 4 frameworks diferentes. Se eu souber fundamentos, eu posso trabalhar com as 4 linguagens, se eu quiser. Mas se eu tiver que trocar de emprego, daqui a pouco lá é outra linguagem. Se eu
tiver uma base muito boa, eu só vou ter que aprender a sintaxe. E depois estudar o determinado framework que aquela empresa precisa. Que às vezes nem é um framework conhecido, às vezes é um que a própria empresa criou, né? Que tem muito disso, principalmente em legados, né? Então, esse é o tipo de visão que devemos ter. Nós temos que começar a focar mais em fundamentos e menos em frameworks, stacks. Não estou dizendo que não se deve usar frameworks. Deve sim se usar porque acelera muito o trabalho. Mas a questão é sobre estudar, da onde partir, né? Por onde começar. Então, fundamentos em primeiro lugar, tá, pessoal? Então, esse é basicamente o meu recado. Bom, vamos para o próximo item. Então, recados aqui, né? Júnior, pare de colecionar stack, né? Stack ou framework, enfim. Fundamento te dá mobilidade, né? Framework te prende. E aqui, uma dica para você que está começando. Escolha uma linguagem de programação que você tenha mais afinidade e pratique bem nessa linguagem os fundamentos. Conheça algum framework para alguma coisa moderna que é feita hoje em dia, saiba como trabalhar com ele, mas esteja aberto a que, se você tiver que trabalhar com outra linguagem, você já vai ter capacidade de entender a questão de fundamentos, né, a questão lógica, né, e você também terá a noção que existem também frameworks para aquela linguagem, se você souber procurar. Então, é isso que é importante, né? Então, não adianta estar ali sempre aprendendo um framework novo e sem a base. E para o pleno, né, porque a gente vê também muito pleno no mesmo caminho, assim, de só framework, né, o stack da moda, mas se tiver que mudar de linguagem, a pessoa paralisa, como se diz, né, não consegue ir para frente. Então, senioridade não é ferramenta, né, se trocar de stack te paralisa, você só ficou confortável. E infelizmente é o que acontece, né, muitas pessoas, a gente, o ser humano é assim, né, a gente fica confortável onde a gente está, e não se dá o luxo mais de revisitar fundamentos e muitas vezes ficamos mal acostumados. Então, stack muda, fundamento fica. Quem domina fundamentos, troca de stack rápido. Quem não domina, vive refém dela. Então, se isso lhe incomodou, né? Deixa um comentário, vamos discutir sobre esse assunto. Beleza, pessoal? E antes aqui de encerrar por completo, né? Aproveitar para mostrar o materialzinho que eu deixei lá nos comentários do vídeo. Então eu preparei aqui um guia, tá, pessoal? Ele é um material um pouquinho mais denso do que a apresentação, tá? E o objetivo aqui é justamente ajudar as pessoas que têm dificuldade em saber por onde começar, né? Que fundamentos estudar. Aqui está bem estruturado, em ordem cronológica, né? Em ordem de aprendizado mesmo, tá? Então espero que gostem do material, né? E se, né? E também, se puder dar um feedback lá, quem sabe em próximos conteúdos que eu trouxer, eu posso também estar preparando algum material caso venha a ser pertinente. Tá, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Valeu!